Olha, gente, sinceramente, tem coisa que a gente não aguenta mais. Não dá. É difícil. A cada jogo decisivo, a cada clássico, a cada momento importante da temporada, o torcedor do São Paulo vive a mesma sensação de revolta. E dessa vez não foi diferente. Mais uma vez, um clássico marcado por polêmica. E mais uma vez, o nome do Ramon Abate-Abel aparecendo no centro da confusão. De novo. Sempre ele. Sempre os mesmos erros. Sempre contra o São Paulo. A paciência acabou. O torcedor não é bobo. A gente vê. A gente sente. A gente grita, mas parece que ninguém ouve. O presidente Júlio Casares, dessa vez, resolveu dar a cara a tapa. Falou. Se posicionou. E fez o que muita gente esperava há tempos: exigir respeito. Porque é isso. Não é só sobre um erro. Não é só sobre um pênalti mal marcado. Não é só sobre um cartão exagerado. É sobre uma sequência de atitudes, de incoerências, de decisões que, coincidentemente ou não, sempre prejudicam o tricolor. E vamos falar a verdade, tem que bater de frente mesmo. Tem que reclamar. Tem que fazer barulho. Porque se o São Paulo não se impuser, vai continuar sendo tratado como coadjuvante em clássicos. Não dá mais para aceitar passivamente que os erros contra a gente sejam tratados como coisas do jogo. Não são. Não é normal. Não é coincidência. O Ramon Abate-Abel já tem histórico. A torcida lembra. O clube lembra. E mesmo assim, ele segue escalado. Segue nos apitando. E sempre dá problema. Sempre tem um lance polêmico. Sempre tem uma interpretação esquisita. E dessa vez, no choque rei, foi a gota d'água. O presidente estourou. E com razão. O torcedor são paulino está cansado. Cansado de ver um time que luta, que corre, que se entrega, ser prejudicado por fatores externos. Porque sim, tem jogo que o São Paulo não joga nada. E a gente cobra. A gente xinga. A gente critica. Mas quando o time joga bem, faz sua parte, e mesmo assim é garfado. Aí não tem como ficar calado. Casares falou que não quer mais esse árbitro em jogos do São Paulo. E ele tá certo. Porque se a CBF escala um juiz com histórico ruim contra um time, é no mínimo falta de cuidado. Ou é provocação mesmo. Porque não tem explicação. Com tantos árbitros disponíveis, com tanta tecnologia, com tanto recurso, por que insistir justo em quem já deu problema? E não é só a diretoria que está revoltada. O torcedor está fervendo. A galera nas redes sociais explodiu. Foram milhares de comentários, de protestos, de cobranças. Porque é um sentimento coletivo. A torcida do São Paulo se sente perseguida. Se sente desrespeitada. E com razão. Não é de hoje que a arbitragem vira protagonista negativa em clássicos nossos. E quando o juiz erra pra gente, parece que ninguém fala nada. A imprensa minimiza. Os comentaristas passam pano. É revoltante. Quando é contra o São Paulo, tudo é interpretação. Tudo é lance ajustado. Tudo é discutível. A postura de Casares foi firme. E foi necessária. Porque chega de ser bonzinho. Chega de aceitar tudo. Chega de ficar calado enquanto a arbitragem interfere no trabalho de um elenco que se dedica, de uma comissão que tenta montar um time competitivo, e de uma torcida que sofre. Porque a gente sofre. A gente vive isso. E olha, não adianta vir com papo de teoria da conspiração. O que a gente quer é apenas critério. É apenas respeito. Se o juiz errou, que seja cobrado. Que seja afastado. Que tenha consequências. Como qualquer profissional. Como qualquer um de nós. Porque no futebol brasileiro, o árbitro erra e segue. Erra de novo e continua. E nada muda. O São Paulo é gigante. É tricampeão mundial. Não pode ser tratado como se fosse um time qualquer. E quando a arbitragem trata o clube com descaso, é o nome da instituição que está sendo manchado. E isso não é aceitável. Casares está fazendo o que se espera de um presidente. Está defendendo o clube. Está cobrando transparência. Está pedindo critério. E que bom que ele falou. Que bom que ele se posicionou. Porque por muito tempo, o São Paulo ficou calado demais. Agora é ver se vai ter consequência. Porque discurso bonito é fácil. Nota oficial qualquer um solta. Difícil é mudar a realidade. Difícil é ver, no próximo clássico, um juiz diferente, mais preparado, mais justo. Difícil é acreditar que algo vai mudar. Mas a gente espera.
Porque se tem uma coisa que o São Paulino sabe fazer é ter esperança. E mesmo indignado, o torcedor segue apoiando. Segue indo ao estádio. Segue comprando camisa. Segue acreditando. Porque o amor pelo clube é maior que qualquer erro de arbitragem. Mas isso não significa que a gente vai aceitar calado. Não significa que a gente vai baixar a cabeça. A gente vai cobrar. Vai pressionar. Vai lembrar de cada lance. De cada pênalti não marcado. De cada expulsão errada. De cada impedimento mal traçado. Porque a memória do torcedor não falha. A gente sabe quem é quem. A gente conhece os personagens. E o Ramon Abate-Abel já entrou para essa lista. Não tem como confiar. Não tem mais clima. Não dá para aceitar que ele volte a apitar nossos jogos. E isso tem que ser deixado claro. Publicamente. Oficialmente. O São Paulo precisa, sim, vetar esse nome. Precisa proteger o time. Precisa proteger sua história. Porque o futebol é jogado dentro de campo, mas também é decidido fora dele. E se a diretoria não fizer sua parte nos bastidores, o trabalho do elenco não vai adiantar. Vai ser em vão. Vai ser boicotado. E isso não pode acontecer. A torcida está junto. Mas quer atitude. Quer firmeza. Quer ver a diretoria defendendo o escudo com a mesma garra que a gente defende na arquibancada. Porque nós estamos ali. Sempre. Com chuva ou sol. Com vitória ou derrota. A gente está lá. E é por isso que a gente cobra. Porque o São Paulo não é pequeno. Não pode ser tratado como pequeno. E se o juiz errar, que seja afastado. Que seja investigado. Que preste contas. Porque isso é o mínimo. Isso é o básico. A gente quer apenas igualdade. Apenas condições justas. Nada mais. Não queremos favorecimento. Não queremos vantagem. Queremos apenas que o São Paulo não seja mais prejudicado. E quando isso acontecer, a gente vai continuar falando. Vai continuar gritando. Vai continuar exigindo. Porque o clube é nosso. É da torcida. E se a gente não proteger, quem vai? Seguimos firmes. Seguimos vigilantes. Seguimos atentos a cada decisão da arbitragem. Porque não dá mais para aceitar passivamente. O futebol brasileiro precisa mudar. E o São Paulo precisa ser respeitado. Pra cima deles, tricolor. Sempre. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Desde que Hernan Crespo assumiu o comando técnico do tricolor, torcedores fervilham por reforços que possam dar alma, qualidade e intensidade ao meio-campo. Em meio à sede de conquistas, especulações pipocam nos corredores do clube e nos becos da internet. Entre os nomes cotados, muitos reais, outros improváveis, um há muito admirado entre os amantes do futebol brasileiro volta a ganhar força: Gerson. Sim, esse Gerson, o meio-campista que brilhou no Flamengo, rodou pela Europa e atualmente atua no Zenit. E agora estaria recebendo uma proposta, segundo rumores, para vestir a camisa tricolor. Há algo que nos empolga. Imaginar Gerson no São Paulo é sonhar com pulso forte, chegada ao ataque, entrega no desarme e presença em transições ofensivas. Mas, como todo rumor, há muito de fumaça e menos de certezas. O torcedor quer acreditar, e exige que a diretoria explore até o último fio de possibilidade. O ponto de partida desse rumor recente teria sido discussões informais no mercado sul-americano, quando agentes começaram a sondar clubes do Brasil para o retorno de Gerson ao cenário nacional. Segundo especulações, no entanto, o staff do jogador tratou com cuidado, informou que, no momento, não há negociações abertas com nenhum clube brasileiro. Ainda assim, gente ligada a bastidores do futebol afirma que o Zenit não está completamente contra a ideia de uma saída, caso chegue uma oferta interessante, e com garantias financeiras substanciais. Há quem diga que o clube russo até conflitava internamente, avaliando manter Gerson como peça valiosa ou liberar caso o valor fosse compatível. Para nós, torcedores, o que acende o fogo é saber que Gerson já foi alvo de clubes brasileiros nos noticiários de transferências. O próprio site de rumores Transfermarkt apresenta hipóteses de clubes interessados em diversos momentos da carreira do jogador. A base do que alimenta o rumor são conversas discretas e sinais sutis, vazamentos de bastidores de que um intermediário teria informado agentes estão conversando para 2026, pressão do torcedor pedindo reforços e mídias esportivas repercutindo Gerson perto do retorno ao Brasil. Um desses vazamentos dizia que Gerson já aceitou proposta, ainda que esse tipo de frase seja clássico chamariz de rumor. Importante notar,
o empresário de Gerson, em recente manifestação, negou contato com clubes brasileiros. Segundo ele, o meio-campista ainda está em processo de adaptação no Zenit e não há tratativas oficiais com Palmeiras ou qualquer outro clube. Mas notícias negativas não arrefecem o fogo da torcida. Entre conversas de bar, redes sociais e grupos de WhatsApp, cresce a crença de que, se o São Paulo for esperto, aparece com proposta sólida e convincente. Afinal, sonhar não custa, e em momento de sede de títulos, o tricolor não pode esperar apenas o acaso. A parte técnica também anima. Crespo já deixou claro que deseja um meio-campo com mais controle e agressividade. A situação atual da equipe, sobretudo em jogos apertados, revela lacunas que Gerson, pela experiência que tem, poderia ajudar a preencher. Claro que há obstáculos, e muitos. Primeiro, o custo. Gerson possui contrato de alto valor com o Zenit, e em caso de saída, um clube interessado precisaria apresentar uma proposta robusta. A diretoria do São Paulo saberia disso muito bem. Segundo, a concorrência. Não só outros clubes brasileiros, mas times da América do Sul ou até da Europa poderiam sondar o jogador, caso haja brecha. Isso eleva o risco de disputa por salários, luvas ou porcentagens de agentes. Terceiro, a viabilidade financeira interna ao São Paulo. O clube frequentemente é citado como contente com as finanças apertadas, mesmo buscando reforços pontuais. A diretoria precisaria avaliar se consegue absorver os custos sem comprometer o equilíbrio do elenco. E ao tempo, se o rumor prosperar, as tratativas terão que ser rápidas, discretas e certeiras. Um deslize, e outro clube pode aparecer com oferta melhor ou argumento emocional com o atleta. Entre torcedores, a profecia corre solta. Se Gerson vier, fecha meio-campo, segura a bola, puxa contra-ataque com inteligência. Outros já questionam se ele teria fôlego para brigar com garotos novos, ou se jogaria no estilo que Crespo exige, de trânsito rápido e intensidade. Nos grupos de apoiadores, muitos lembram do tempo em que Gerson vestia vermelho e preto, de sua força no Flamengo, e fazem comparações. Se o São Paulo tivesse há 4 anos atrás aproveitado essa janela, ele poderia estar aqui já consolidado. Em blogs, alguns autores projetam a escalação. Com Gerson de 8, encaixam outro volante de marcação e deixam os meias mais livres. Faz sentido no esquema de Crespo, que valoriza equilíbrio entre defesa e transição. Já os pessimistas apontam, é rumor fantasioso para alimentar site de notícias. Talvez tenham razão, mas o torcedor tem memória longa e sede de craques. Quem não bate no peito e sonha? No Morumbi, bastidores revelam. Alguns conselheiros já questionaram a diretoria interna se existe plano emergencial para buscar jogadores fora da prateleira. O nome Gerson estaria nas listas provisórias de nomes com perfil desejado. Em fotos de treinos, torcedores perscrutam uniformes com camisas de boas-vindas, observam cantinhos vazios para número 8 e comentam: será que ele realmente vai pintar por aqui? Além disso, há especulações de que um intermediário teria viajado recentemente entre Brasil e Rússia em rotas ligadas ao futebol. Isso dá pano para a manga nas suposições. Do lado do Zenit, fontes próximas dizem que Gerson é visto como ativo importante, mas que, caso a saída fosse vantajosa, não seria intransigente. Em resumo, depende da proposta. Enquanto o clube russo define postura, o São Paulo, à sua maneira, estuda cenários. Se for preciso um empréstimo ou até pagamento parcelado, há quem ache que podemos encaixar. Torcedores mais crentes se organizam, entram no Twitter cobrando diretoria, fazem mutirões de publicações com hashtag Gerson no tricolor e pressionam para que se vá atrás com inteligência e ousadia. Claro que o fator emocional pesa. Gerson conhece o Brasil, o estilo sul-americano, adaptação menor do que um estrangeiro. Isso pesa a favor do São Paulo. Se pintar um acerto, a diretoria precisará resolver pantanal de contratos, comissões de agentes, pagamento de direitos econômicos e compatibilização com a folha salarial do elenco atual. Também haverá resistência em setores da imprensa e torcedores que acham risco alto investir pesado no meio-campista de meados da carreira. Alguns acham que deveríamos apostar em jovens, mas experiência, às vezes, decide jogos. Outro ponto de atenção: a transição para o estilo europeu. Se Gerson estiver adaptado demais ao futebol russo, a adaptação ao ritmo nacional pode exigir ajustes. Ainda assim, o fator motivacional pode ser alto. Ele poderia sentir no São Paulo o peso de ser desejo da torcida, ter protagonismo e conquistar títulos importantes. Se, de fato, houver propostas formais nos próximos dias, o São Paulo vai precisar agir rápido. Rumores de proposta chegam, mas o que vale é a proposta oficial aceita pelas partes. Torcedores pedem transparência. Queremos saber prazos, valores, forma de pagamento.
E que o clube se entregue com coragem. Não adianta querer reforço naquele estilo teste de mercado. Imagina o Gerson no gramado do Morumbi, arrancando, pisando forte, distribuindo passes, brigando pela bola dividida. Imagino crescermos taticamente, e não é sonho pequeno. Mas enquanto não vier documento assinado, é só sonho. Rumor é combustível da torcida, mas precisa virar contrato. Se Gerson realmente vier, será um golaço no mercado nacional, e um recado claro de que o São Paulo vai brigar forte com quem quiser. Até lá, ficamos de ouvidos atentos, coniventes com os boatos, mas exigentes com a transparência. Porque rumor é uma ponte entre o desejo e a realidade, cabe ao clube atravessá-la com firmeza. Torcedor de São Paulo vive disso, acreditar até o apito final e cobrar cada passo. E, se vier, que venha com vontade de vestir vermelho, preto e branco, não como estrela passageira, mas como parte da alma do time. Enquanto isso, seguimos atentos, respirando possibilidade, vivendo cada rumor como esperança. Se Gerson for mais que especulação, que seja presente à altura do que o tricolor merece. E Crespo, se tiver pulso firme e respaldo da diretoria, pode converter esse rumor num reforço de verdade. Que venha, ou que não demore o não oficial. Rumor bom é aquele que vira contrato. Vamos juntos, porque no São Paulo, acreditar é parte do DNA. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.